Olha que coisa curiosa, né? A imprensa brasileira está preocupada com, está reproduzindo uma matéria que saiu lá nos Estados Unidos sobre perfis criados por inteligência artificial que espalham mensagens pró-Trump nas redes, né? Olha só, tem um monte de perfil de menina bonitinha dizendo que eu sou republicana e comente o meu vídeo aqui para você dizer que é republicano também. Na verdade está dizendo aqui, ó, a esquerda diz que os republicanos não são unidos. Isso é engraçado, porque eu aposto que eu posso ter um apoiador de Trump de cada estado comentando nesse vídeo, não sei o que lá. É lógico, né? Pô, mulher bonita, sim, pô, é lógico que vai conseguir, né? O homem, você sabe, tem esse problema, né? Tem uma ligação direta da piroca com a cabeça, né? Ou seja, passa uma mulher bonita dessa, não tem jeito, né? Mas o problema dessa história toda aqui é que eles estão vendendo isso como se fosse uma máquina de propaganda para o Trump. Não é, cara. Isso daqui é algum indiano, algum bengalês, alguma pessoa lá do Sudeste Asiático que está criando esse monte de perfil para ganhar dinheiro, cara. É isso que é, não é? Não está tentando vender voto para o Trump, até porque isso daqui vai pegar quem? Quem já é trumpista mesmo. Ninguém vai convencer a virar pró-Trump por causa disso daqui, né? O fenômeno é o contrário. Vocês lembram que teve como é que era o nome da mulher? Era... tá aqui o nome da... Emily Hart. Emily Hart foi um perfil criado por um indiano, uma mulher bonita e coisa e tal. Ele ganhou dinheiro pra caramba, bicho. Ele fez um monte, criou uma conta na rede social, cresceu pra caramba e começou a vender OnlyFans. Detalhe, o cara é um homem indiano, mas ele fazia tudo com inteligência artificial, o pessoal pagava, né? Enfim, né? Ganhou um dinheirinho dele lá, né? E aí, isso daqui é o pessoal tentando fazer o mesmo esquema, pô. Vamos criar mais Emily Hart aqui, ó. Vamos ganhar dinheiro em cima dos boomer otário americano, né? E tá aqui a Folha de São Paulo toda preocupada com essa história aqui, ó. Ai, porque influenciadores pró-Trump usam a inteligência artificial para inundar as redes sociais. Ai, tem que botar aqui que é feito por IA, feito por IA, feito por IA, para ninguém se enganar com isso. Cara, esse pessoal é muito boomer, cara. O pessoal da Folha de São Paulo é muito boomer. Mas eu tenho uma outra perspectiva dessa história aqui, cara. Eu tenho uma outra visão dessa história aqui, uma visão mais de internet morta. Eu fico me perguntando o seguinte, porque esse tipo de coisa aqui não ganha voto de ninguém. Mas talvez a campanha do Trump ou a campanha do Putin ajudando o Trump, ele pode dar... hypar, né? Ele pode dar mais engajamento nessas coisas aqui, ou seja, os idiotas que estão caindo no papo dessas mulheres aqui não são idiotas reais, são idiotas fictícios, que são pagos pela campanha para dar engajamento nisso daí, para tentar melhorar os votos pró-Trump, né? Aí, ou seja, o que você pode fazer nesse caso? A gente sabe, por exemplo, que o PT está gastando dinheiro pra caramba com rede social, né? Então, de repente, valia a pena. Olha, a dica de negócios do Peter, hein? Crie uma mulher virtual dizendo que é petista, que não sei o que lá, que é contra o Flávio, não sei o que, é capaz de você ganhar dinheiro pra caralho. Um monte de boomer petista por aí, e os robôs que o Lula tá pagando, né, vai acabar botando dinheiro nesse negócio, vai dar engajamento. Aí depois você vai ter uma conta com um monte de seguidor. Aí você pode ajudar, usar para alguma coisa, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Javier Milei, Ancap lendário, representante do Xvideos no Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, perfis criados por inteligência artificial espalham mensagens pró-Trump na rede. O pessoal do Poder 360 aqui, quem é que é a pessoa que está escrevendo aqui? Não está o nome dela não, né? Mas diz aqui que está imitando essa matéria aqui do New York Times. Aqui no New York Times. Centenas de fakes pró-Trump com avatar surgem na mídia social. Perfis, influencers falsos criados por inteligência artificial apareceram no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em aparentemente uma tentativa de conseguir votos conservadores, né? Na verdade, eles estão querendo dinheiro, cara. Isso aqui é perfil para ganhar dinheiro do pessoal, né? Aqui, ó, os perfis foram identificados em plataformas, eu não sei o que lá. As publicações usam frases semelhantes, como America First, eu não sei o que. Ainda não se sabe quem criou os perfis, foi algum indiano. Especialistas ouvidos pelo jornal afirmam que é difícil determinar se as contas foram produzidas por uma empresa contratada
por uma operação estrangeira de influência. Estou querendo dizer que a influência russa... Cara, a influência russa existe, tá? Ela existe sim. Mas não é assim que funciona. Isso é uma besteira, isso não faz sentido nenhum. A influência russa existe para fazer o seeding, né? Para fazer a nucleação da coisa. É jogar um monte de tópicos absolutamente aleatórios na rede e ver o que cola. O que cresce de engajamento. Porque aí você sabe que aquele tópico é bom para aquilo que você quer. E aí você usa as contas grandes para, né, para espalhar realmente isso. É besteira achar que um monte de conta pequena vai dar peso para um assunto. Não vai. Você usa um monte de conta pequena para identificar os assuntos que dão engajamento, que as pessoas acham curioso, né? Para identificar os clickbaits efetivos naquele tema que você quer. É assim que a Rússia funciona. Tem um youtuber americano, o Ryan Macbeth, que é especialista nesse troço. O cara explica as coisas todas lá. Muito interessante como é que eles fazem isso, né? Ou seja, eles usam essas contas robôs para isso, para identificar tópicos que o pessoal, mesmo sem conhecer a pessoa, começa a expandir. Aí você pega esse tópico e bota numa rede, num grupo grande, né, que é, por exemplo, Tim Pool, Tucker Carlson, esses grandes perfis que são, eles recebem dinheiro, né, que são pagos justamente para expandir esse negócio, para chegar em muita gente, né, e de tempos em tempos eles retomam esse assunto, né, as três fases da propaganda. A ideia é que vai ficar por tanto tempo discutindo aquele assunto que cria a noção de ser verdade no final das contas, né? Mas enfim, isso daqui não é isso, cara. Isso aqui é indiano querendo ganhar dinheiro, botando mulher bonitinha, sabe que vai ter boomer americano meio burro que vai clicar nesse negócio e vai achar que tá falando com uma novinha aí bonitinha, não sei o que lá, né? Ou então vai ter também o incel americano lá que vai achar que vai pegar uma mulher dessa na base da conversa do Trump, né? Mas aí que tá, cara, eu acho que já é uma coisa tão sem sentido isso, que eu já acho que é meio internet morta, entendeu? Que, na verdade, esse pessoal, eles estão fazendo uma coisa esperta. Eles sabem que pessoas de verdade vão perceber de cara que isso daqui é inteligência artificial, entendeu? Mas eles podem trazer os robôs do outro lado que estão dando engajamento de graça no pessoal, porque isso é outra forma de você usar o robô, né? Você não vai criar, o robô não vai convencer ninguém. Quem convence são pessoas conhecidas, mas aquela sua tia que falou um argumento pró-Lula, sei lá o quê, nunca vai chegar em você, porque embora sua tia seja uma pessoa conhecida, ela não tem engajamento. Aí o que esse pessoal, essas agências de robôs fazem também? Bota o robô para fazer engajamento no post. Então o robô fica varrendo a internet, identificando posts que estão no sentido correto, ou seja, no sentido de, por exemplo, elogiar o Lula, e vai lá e dá um engajamento no robô do Lula. Né, no robô do Lula, dá um engajamento na pessoa real, porque a pessoa real ela tem a capacidade de mudar a pessoa, o pensamento de outras pessoas, mas ela tem que ver, né? Tem que ter esse contato. Então, se o robô dá engajamento, cresce aquela fala da pessoa e vai no sentido de convencer os outros. Isso eles podem fazer de verdade. Só que aí o que acontece? Você faz um monte de robô fazendo essa coisa, uma frase nesse sentido, os robôs de engajamento que o pessoal está pagando, né, que o Lula está pagando aqui no Brasil, certamente essas agências todas usam isso, começa a dar engajamento no seu post idiota, que não faz sentido nenhum, que não tem nenhuma lógica, na expectativa disso gerar uma mudança na posição das pessoas. É teoria da internet morta completa, né? Você sabe da teoria da internet morta, né? Que hoje em dia a maior parte do tráfego da internet é criado por robôs e é consumido por robôs. Ou seja, né, nós aqui, seres vivos que estamos agindo aqui na internet, somos uma minoria pequena das interações que tem na internet. Eu não sei se eu confio muito nisso não, tá? Mas que existe um movimento nesse sentido, existe. Tá? Que tem muito robô operando na internet, certamente tem. Né? Mas, de novo, o objetivo do robô é convencer os humanos, né? E essa é a dificuldade. O humano não se convence tão fácil assim, ele se convence se tem uma outra pessoa que ele conhece, né? Isso daqui, para mim, cara, parece muito o caso como é que é? Emily Hart, que foi criado pelo indiano lá, o cara ganhou dinheiro, né? Saiu um case disso, saiu essa reportagem aqui na Wired, né? O cara ganhou dinheiro pra caramba, bicho. Criou essa mulher, fez lá no Gemini Nano Banana Pro, não sei o que lá. Aí tinha OnlyFans dela, o pessoal pagava, não sei o que lá, ele fazia um monte de coisa, né? A moça era bonita, né? E já viu, né? Sempre vai ter um otário ou outro, né? E no final das contas, o resto dos indianos olhou pra coisa e falou, pô, vou fazer a mesma coisa. Vou botar mulher bonitinha aqui dizendo que é pró-Trump pra ganhar dinheiro, pô. Não culpo eles, né? Aqui estão colocando outras pessoas aqui, dizendo que não, que é propaganda do Trump, não sei o que lá. Isso daqui não é propaganda do Trump, cara. Isso aqui é gente farmando alguma coisa, né?
ou farmando boomer, otário para OnlyFans, esse tipo de coisa, ou então farmando engajamento de robô pago pelo Trump. Isso pode ser, isso faz sentido. O Trump está pagando o robô para dar engajamento, aí você faz um negócio desse que você ganha engajamento de graça. Né? E aí depois, se tiver com uma conta grande, você pode usar isso para vender alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa, enfim. É interessante essa história mesmo, cara. Parece ser alguma coisa nesse sentido. Aqui, ó, várias contas já conseguiram mais de 35 mil seguidores. Resta saber se são seguidores de verdade ou se são outros robôs que estão seguindo ela porque queria seguir, porque, né, para dar uma aumentada na coisa ali, né? Alguns dos posts já tiveram mais de meio milhão de views, né? E as contas revisadas pelo New York Times não se identificavam como inteligência artificial, mas claramente eram criados por inteligência artificial, né? Aí no final o pessoal fala aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. TikTok disse que conduziu uma revisão cuidadosa de 304 contas e descobriu que não há nenhuma indicação de operações de propaganda oculta, né? Ou seja, não era governo russo tentando fazer interferência, nem os americanos, nem o Trump, a equipe do Trump. A companhia concluiu que essas contas eram spammers tentando ganhar engajamento. É o que eu falei para vocês, é óbvio que é isso. É um monte de gente querendo replicar o fenômeno da Emily Hart, né? O cara ganhou dinheiro com isso, pô, vou fazer também, vou fazer uma Emily Hart aqui também e vou fazer isso. A minha dúvida só é se não tem esse outro aspecto que eu falei, que ainda tem a questão da internet morta, né? De você farmar em cima da propaganda que o Lula banca para tentar fortalecer as contas pró ele, né? Aí aqui, ó, tem uma coisa que chama atenção aqui, é a Folha de São Paulo aqui. Olha o cuidado, dizendo, não, porque a imagem feita por inteligência artificial e não sei o que lá, gerado por inteligência artificial e não sei o que. Gente, calma, Folha, a gente já descobriu que é inteligência artificial isso aqui, não precisa ficar botando esse troço todo, não. O pessoal tem um pavor, cara, como se fosse, eu vou contaminar, vou botar o dedo aqui, vou pegar a doença, vou virar inteligência artificial também. A gente sabe que metade desse texto aqui provavelmente é inteligência artificial, né? Não da Folha de São Paulo, eles só traduziram o texto do New York Post, do New York Times, mas o texto do New York Times deve ter sido usado inteligência artificial para fazer isso daqui, né? Então, ou seja, no final das contas não quer dizer absolutamente nada, mas eles querem criar esse clima de que, olha só, a oposição vai usar a inteligência artificial. Aposto que o Lula está usando muito mais negócio de inteligência artificial. E digo mais, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.